Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Podemos sentar, gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, Pitágoras, quando ele foi definir a questão de Deus e o mundo, ele dizia que Deus é uno, e ele não está jamais, como pensam alguns, fora do mundo, mas sim totalmente dentro do mundo. Deus está no universo e o universo está em Deus. O mundo e Deus não são mais do que uma unidade. O olhar dentro do contexto de unidade, essa presença de Deus dentro do que nós conhecemos enquanto universo, ele faz toda essa criação de Deus ser parte do próprio Senhor. Porque se o universo está em Deus e Deus no universo, o universo não é mais nada mais, nada menos do que parte dessa mesma presença do Senhor, essa mesma presença da espiritualidade ao qual nós somos chamados a viver no nosso cotidiano. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa essência é a própria essência da espiritualidade, e se nós estamos presentes dentro desse contexto, no próprio coração de Deus, partimos de Deus e a Deus nós voltamos, nós fazemos parte dentro desse contexto de uma vida onde o homem não se torna nada mais, nada menos do que uma inserção própria da presença de Deus dentro de um conceito do mundo. Nós não somos seres carnais, como já disse numa outra oportunidade, que vivem uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma temporada de uma experiência carnal. E dentro da nossa experiência carnal, nós não podemos nunca nos esquecer de que nós vivenciamos e nós somos efetivamente seres que vieram de Deus e um dia retornarão a Deus. Quando Jó, no livro dele, nos diz: depois que essa carne for destruída, então eu poderei ver o Senhor face a face, tal como Ele é. Quando é destruído todo o nosso contexto humano, todo o nosso contexto carnal, nos resta somente o que nós somos espiritual. Nos resta aquilo que nós somos capazes de compreender e viver dentro do nosso próprio conceito espiritualizado da nossa vida. O próprio Pitágoras dizia: a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Porque nós estamos inseridos em Deus, como nos diz Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João, que ele seja um como eu e tu somos um. Nós só vivemos parte efetiva dessa unidade quando a nossa espiritualidade está agregada plenamente na presença de Deus,
no transcorrer da nossa vida. Se nós vivemos aqui essa experiência terrena, mas dentro de um contexto movidos por uma vida espiritual, nós a vivemos quando nós buscamos na nossa própria essência que possa emergir de cada um de nós essa presença constante de Deus em tudo aquilo que nós realizamos. E quando tudo aquilo que nós realizamos é parte da graça de Deus, nós não agimos por nós, é o próprio Senhor que age a partir de cada um de nós. Nós somos chamados a viver no cotidiano da nossa vida essa própria inserção da nossa espiritualidade em tudo aquilo que nós fazemos. Mas para que nós vivenciemos essa espiritualidade da nossa vida, é necessário que o homem tenha a sua concepção de que o que o resta plenamente da vida não é outra coisa, senão aquilo que ele traz de dentro de si mesmo, a própria espiritualidade, o seu próprio ser que ele coloca em prática dentro do transcorrer da vida. Santo Agostinho dizia: ainda singramos o mar, mas já lançamos em terra a âncora da esperança. Por mais que navegamos no mar da vida, nós temos que jogar ao mar sempre a âncora da vida, que é o nosso Senhor. Nós jogamos ao mar essa esperança em Deus, que é tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, de uma presença divina que existe dentro de cada um de nós. Quando nós deixamos essa nossa vida divina, quando nós somos apegados e temos o nosso vínculo todo a uma vida terrena, nós jamais conseguiremos nos encontrar com a nossa vida espiritual. Santo Agostinho já dizia que a abelha, quando ela cai no mel, ela não voa mais, porque ela é totalmente submergida dentro desse conceito da doçura daquilo que o envolveu, aquilo que o pesa, aquilo que o impede de ir ao encontro daquilo que realmente nós somos no transcorrer de toda essa nossa experiência, no tempo que nós passamos por aqui. Santa Giana dizia: qualquer um de nós, Deus indicou o caminho, a vocação, a vida física e a graça além da vida. Deus nos mostra a cada um de nós que existe uma vida terrena. Deus nos mostra a cada um de nós que nós podemos tirar proveito dentro desse contexto que a vida terrena nos oferece no nosso dia a dia, mas sem nos perdermos desse vínculo efetivo que é a presença de Deus no transcorrer da nossa vida. Santa Teresinha de Jesus, o menino Jesus dizia: morrer de amor. Quando verei romper-se todos os meus vínculos, só meu Deus há de ser a minha grande recompensa. Porque quando rompe-se todos os vínculos da vida terrena, então nós temos somente aquilo que nos resta dentro do nosso contexto total da vida, que é Deus. Hoje, quando nós olhamos o início da vida pública de Jesus, narrada pelo Evangelho de Mateus, Jesus sai da sua região, que é de Nazaré, e parte para o outro lado, na região da Galileia. Jesus vai habitar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma região onde você não tinha uma presença judaica muito forte. A presença pagã era muito forte na região. Existia toda a presença, a lei judaica, o farisaísmo, existia toda a questão daquilo que pesava sobre a religião judaica. Mas Jesus parte de uma região onde primeiramente é necessário com que se desenvolva toda a sua mensagem, onde é necessário com que a sua mensagem possa penetrar no coração de homens que vivem apegados somente aos seus vínculos próprios, que são os vínculos terrenos. Vive-se o paganismo, o distanciamento de Deus. O que Jesus faz naquela região, como nos diz ali Isaías, terra de Nablon, terra de Naftali, é levar a esse povo que vive na escuridão do paganismo a própria busca pela sua essência, que é a sua espiritualidade, a sua própria essência, que é Deus. Conseguir fazer com que os homens pudessem descobrir dentro de si mesmo essa luz de Deus que possa brilhar no transcorrer da vida. Levar com que esses homens pudessem descobrir um sentido pleno do que é a religiosidade, do que nós somos formados, para onde nós retornaremos um dia na nossa vida, e levarmos efetivamente a uma caminhada de vida onde nós sejamos, pelo nosso dia a dia, anunciadores dessa palavra de Deus na gratuidade do seu amor e da sua bondade. O conhecimento da sabedoria eterna, nos diz São Luís de Montfort, não é somente o mais nobre e o mais doce de todos os conhecimentos, mas o mais útil necessário, porque consiste plenamente em conhecer o que é eternidade, conhecer a Deus e a conhecer o seu Filho. Jesus dá a esses homens nessa região de Cafarnaum a possibilidade de conhecer ao próprio Deus, de estarem diante de Deus,
de visualizarem plenamente a presença de um Deus que se deixa tocar, de um Deus que cura, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é bondoso. Talvez um povo que era desiludido por uma questão religiosa, dentro daquilo que eles viviam anteriormente, descobriria um novo momento de um Deus que se prostra diante deles, mostrando-se realmente quem Ele é. Não sobre as barreiras que se vivia dentro do conceito judaico da vida ou das outras religiões que se apresentavam dentro da redondeza de Israel, mas uma religiosidade de um Deus que lhes traz plenamente o acolhimento, que lhes traz a bondade, que lhes traz o amor, que os faz serem participantes efetivamente de um mundo, mas de um mundo onde você vive a sua própria religiosidade. E ali ele chama os seus primeiros apóstolos, né? Ele chama ali Pedro, ele chama os seus irmãos, chama os filhos de Zebedeu, André, ele chama os filhos de Zebedeu. Jesus começa a formar, dentro daquele contexto materialista da vida, um próprio olhar dentro da espiritualidade, aquela comunidade que ele começa a formar. Porque nos diz o texto que eles abandonaram tudo. Eles abandonaram os barcos, eles abandonaram as redes para seguir Jesus. Não uma forma de encantamento, mas dentro de um contexto de ouviram o chamado de Deus e foram capazes de responder, mesmo diante de toda essa terra que vivia secura da espiritualidade, uma experiência espiritual do homem, uma experiência efetiva de um encontro com Deus. Sartre dizia: o homem não é nada mais do que aquilo que ele faz a si próprio. Nós não somos nada mais do que aquelas respostas que nós vamos dando à nossa vida no transcorrer de toda essa nossa jornada. A resposta que nós vamos dando no transcorrer de toda a nossa caminhada ao chamado de Deus, a essa nossa evolução no transcorrer da nossa vida. Jacques Bossier escrevia: a mudança nos faz alcançar novos mundos e a descoberta nos desenvolve um novo sentir. Porque quando nós saímos da dureza do contexto humano da vida e vamos nos encontrar com aquilo que existe dentro de nós, que é uma essência própria de Deus, uma espiritualidade plena de alguém que vive dentro de nós e espera ser despertado por cada um de nós, quando nós deixamos a voz dele falar na nossa profundidade, nós passamos a viver essa descoberta do que é sentir Deus, do que é sentirmos verdadeiramente aquilo que nós somos. Porque sentir Deus é nos encontrar com a divindade que existe dentro de nós, de um Deus enraizado dentro de nós, no transcorrer de toda a nossa vida. Se Deus nos indica o caminho, se Deus nos indica a graça, se Deus nos indica a possibilidade de vivenciá-lo no nosso dia a dia, é vivenciar enquanto unidade, é vivenciar enquanto partilha, enquanto amor uns pelos outros, né? Quando São Paulo coloca ali na carta aos Coríntios, chamando a atenção da comunidade dos Coríntios, né? Era uma comunidade que vivia o dileçaramento de toda a comunidade, né? Porque é uma comunidade que vivia ali as suas próprias prospecções da vida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A comunidade seguia ali como se fossem pequenos times que seguiam ali o seu próprio pregador, né? E São Paulo vai dizer: nós não somos divididos, nós somos um único corpo, formados dentro do conceito próprio de uma religiosidade que tem como cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não dividimos, nós temos algo muito maior do que a vida que nos une, que é Jesus. Nós vivemos hoje no mundo, talvez, onde nós não somos de Paulo, de Cefas, mas nós vivemos um mundo hoje totalmente materialista, onde nós somos de uma classe social ao qual nós buscamos pertencer no transcorrer da vida. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Voltaremos para Deus em determinado momento da nossa experiência, dessa odisseia da vida terrena, né? O que nós levaremos de recompensa, porque muitas vezes nós somos caçadores de recompensas, né? Nós vamos vivendo a nossa vida buscando recompensas por aquilo que nós fazemos. Se eu faço o bem para alguém, eu espero a recompensa. Se eu dou alguma coisa para alguém, eu espero a recompensa. Se eu faço o favor, eu espero a recompensa. Porque tudo para nós tem um valor, tudo para nós tem uma troca, né? Diante de Deus não é assim, porque diante de Deus nós vamos nos tornando escravos do amor de Cristo. São Luís dizia: digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não como mercenários que esperam alguma coisa em troca, mas como aqueles que servem por amor e no amor.
por um grande amor que eles encontraram em determinado momento da vida, né? Pela honra exclusiva de pertencer a Deus e ser de Deus, vivenciar essa presença própria dele no transcorrer de toda a nossa vida. Ser espiritual, diz o escritor português Gustavo Silva, é saber reconhecer a nossa essência, né? Tratar de obedecer a nossa própria essência. Temos ali a capacidade de aprender, mas também a humildade de ensinar daquilo que nós trazemos de nós. Nós nos ajudamos no conceito da vida, né? Esses homens que foram chamados por Jesus começaram a viver uma experiência nova na vida deles, né? Um dia, alguns dos discípulos deixaram Jesus, porque eles diziam: essas palavras são duras demais, e foram embora. E Jesus questionou aos outros: vocês também querem ir? Pode ir. E Felipe disse a Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Não existe um outro caminho senão o teu caminho. Que eles haviam vivido essa experiência de Deus. Eles haviam reconhecido o que realmente vale a pena nessa vida, que é vivermos esse amor de Deus, essa experiência dele no transcorrer de toda a nossa vida. Nós não temos para onde ir, disse Felipe. A única coisa que nós temos na vida és tu, Senhor. Nada além de tu. É a única coisa que nós temos na nossa vida. Esses homens começam a partir de agora a viver essa experiência, né? Os olhos deles verão milagres acontecerem. O coração deles se arderão em graça, em bondade, em experiência, em aprofundamento, porque eles se permitiram viver essa experiência de Deus. Eles deram o seu sim e permitiram-se viver na profundidade esse contato diário com Deus. Nós somos chamados todos os dias a essa nossa experiência com o Senhor, a esse nosso contato com Deus, né? Se lá nós vemos na Sagrada Escritura, quando Jeremias diz: tu me seduzistes e eu me deixei seduzir por vós, né? Será que nós temos nos deixado seduzir por Deus ou pelo mundo? Será que nós temos nos deixado ouvir o chamado de Deus e vivemos a grandiosa experiência da nossa própria espiritualidade? Ou será que estamos tão submergidos dentro do nosso próprio conceito de escuridão do mundo, somos incapazes de ver além de nós mesmos e do nosso próprio egoísmo? O cristianismo se vive em comunidade, para a comunidade e com a comunidade. Nós vivemos enquanto ser que é inserido dentro do corpo místico que é Cristo, vivendo a unidade desse amor e da bondade de Deus. O chamado é na profundidade do nosso coração. Nós ouvimos quando nós nos abrimos a Deus, quando realmente nós queremos fazer essa grande viagem da experiência que Deus proporciona na infinitude do seu amor no transcorrer da nossa vida humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.